Hoje nós começamos a nossa palavra fazendo uma pergunta muito pertinente. Você quer ser? Me responda você, cada um de vocês individualmente. Você quer ser uma árvore frondosa ou palha dispersa? O que a igreja quer ser? Árvore frondosa ou palha dispersa? A palha é mais leve. O que vocês acham? Palha ou árvore? Árvore? Vamos ver. Em Salmos 1, que é muito conhecido, Salmos diz assim, vamos ler juntos. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glorificado seja o Senhor. Vamos destrinchar um pouquinho essas palavras. Eu gosto muito de estudar as palavras no original, porque a tradução de uma língua para outra, ela é limitada. Por mais que nós tentemos traduzir as palavras, uma palavra numa língua, usar apenas uma palavra na outra língua para simbolizar aquilo, muitas vezes fica limitado. E eu vejo muito isso acontecer com o hebraico, por exemplo. Às vezes, para a gente explicar o que significa uma palavra, nós temos que usar uma frase ou várias palavras para a gente entender o sentido daquilo. Algumas traduções trazem, ao invés de bem-aventurado, feliz. Quem aí na sua Bíblia tem essa tradução que fala feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios? Como que está aí na tradução de vocês? Aqui na minha tradução, que é a NAA, a Nova Almeida Atualizada, diz bem-aventurado. Mas na King James, se eu não me engano, está feliz aquele. No português, nós entendemos feliz a pessoa alegre, não é mesmo? Pessoa alegre, que vive com um sorriso no rosto. Mas essa palavra em hebraico, arre, é assim que se fala, arre, significa aquele que avança, segue em linha reta, aquele que progride, que anda direito. Olha que diferente, não é? É diferente do sentido de alegria, de sorriso no rosto. Porque a bem-aventurança, o bem-aventurado, não é uma emoção, é uma condição de paz com Deus. Em estar andando com retidão, em estar andando no caminho certo. Vocês já passaram por alguma situação que você estava assim, as situações difíceis, acontecendo muita coisa complicada, muitos desafios, muitas afrontas às vezes, mas você tinha convicção de que você estava no centro da vontade de Deus e aquilo te deu paz? As coisas ao redor estavam complicadas, estavam tenebrosas, mas você tinha paz no coração. Você dormia, colocava a cabeça no travesseiro e falava, eu estou em paz, eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus e que no momento certo o meu Redentor se levantará ao meu respeito. Isso acontece com o bem-aventurado. É aquela pessoa que não vive, não se dirige através da sua emoção, mas ela anda em linha reta. Então, se nós fôssemos traduzir só por feliz, esse bem-aventurado, o oposto seria triste, né? Mas o oposto de bem-aventurado, de arre, é perdido, fora do caminho. Esse é o oposto dessa palavra. Então, vamos continuar o texto em Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ele não anda, não para e não fica. Vamos falar junto comigo para a gente memorizar? Fala junto comigo. Ele não anda, não para e não fica. E o que é não andar no conselho dos ímpios? Algumas pessoas podem pensar assim, não andar nos conselhos dos ímpios é uma pessoa assim, muito ímpia mesmo, muito má, muito errada da vida, chega em mim e fala assim, vamos ali roubar? E eu vou. E aí eu falo assim, não vou roubar. Então, eu não estou andando no conselho dos ímpios. Mas não é tão simples assim, tão descarado, né? Porque nós vemos muitos conselhos ímpios nas filosofias mundanas. Por exemplo, nas propagandas, nas redes sociais, nos filmes, nas novelas. Está impregnado de conselho ímpio. Porque você começa a ver aquilo e eles começam a falar, a liberar palavras
de conceitos formados. E você vai ouvindo aquilo, você vai ouvindo o que a novela fala, o que a série fala, o que o filme fala, o que a rede social está falando, o que está todo mundo comentando. E, de repente, você está ali com os ouvidos cheios de conselhos ímpios. Porque as filosofias mundanas, elas entram na nossa vida sutilmente. Não é descarado, assim, o diabo não aparece para nós com 2 chifres e o tridente. Não, ele tem artimanhas, né? Ele é sutil na forma de tentar nos enganar. Então, muitas vezes, essas filosofias mundanas, às vezes infidelidade, de arrogância, de orgulho. Ah, não, você tem que ser assim. Você não pode deixar que os outros falem assim com você. Tudo isso são conselhos ímpios. E que, às vezes, sem querer, nós deixamos que aquilo penetre no nosso ouvido, desça para o nosso coração, e quando a gente vê, a gente está reagindo daquela forma. E quem que é que não se detém no caminho dos pecadores? Ou seja, ele não para no caminho dos pecadores. O que é parar no caminho dos pecadores? Quantas vezes nós paramos numa rede social, por exemplo, para seguir a vida de uma pessoa? Hoje em dia isso é muito comum. Nós paramos e ficamos observando a vida daquela pessoa. E muitas vezes os maiores influenciadores que nós temos na nossa época, eles são ímpios. E o que nós fazemos muitas vezes ali, olhando o feed, olhando os stories daquela pessoa? O que a pessoa faz quando acorda, quando levanta, quando vai deitar, quando pensa, o que fala, como se veste, a sua filosofia de finanças. E a gente para no caminho dessa pessoa e fica observando a forma dela de agir. Isso é parar no caminho dos pecadores, porque tudo que nós observamos muito, nós acabamos agindo daquela mesma forma, porque o nosso cérebro humano, ele funciona dessa forma. Ele repete o que tanto vê. Se você vê muito de uma coisa, você nem se dá conta, você está fazendo aquilo. Por exemplo, a gente vem morar em Chapadão do Sul, onde tem muito gaúcho. Eu sou goiana, mas às vezes eu estou falando barbaridade. É assim que acontece, porque de tanta gente ouvir, come as coisas dos gaúchos, de tanto ver, de tanto ouvir, de tanto ter contato com aquilo. Vai para Goiânia agora, lá no Goiás, leva a garrafinha de chimarrão, leva os negócios tudo. O povo olha e fala, cadê a goiana do pé rachado que come piqui? Aí a gente fala, 10 anos morando no Chapadão, a gente pega o jeito. E assim é com tudo o que nós tanto observamos. Nós temos que ter cuidado, porque esse homem feliz, esse homem que progride, essa pessoa que tem paz com Deus, ela não para no caminho dos pecadores para ficar observando a vida daquele pecador, não. Porque quando ela menos esperar, menos imaginar, ela está agindo de acordo. E aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são os zombadores, aqueles que zombam das coisas santas, das coisas de Deus. Então, você vai comentar alguma coisa que vai na igreja numa quarta-feira, por exemplo, e fala, ai, pelo amor de Deus, meio de semana é para descansar, é para estar com a família. Ou então você fala que vai jejuar, aí a pessoa fala assim, por que você não faz um jejum intermitente, então? Porque o jejum intermitente é diferente do jejum religioso, né? E essas conversas que vão zombando da santidade, das coisas de Deus, de repente você está habituado àquilo. Seu ouvido está acostumado com aquilo. Então, se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, abençoada, feliz, próspera, uma pessoa que progride, você não pode andar, parar e muito menos ficar com esse tipo de pessoas. Diz assim, pelo contrário, essa pessoa não anda, não para, não fica. O que ela faz, então? O que o bem-aventurado faz? Eu quero ser bem-aventurado. O bem-aventurado, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. A lei, no hebraico, é Torá, que significa instrução. Quantas instruções o nosso Pai tem para nos dar, né? Nosso Pai nos dá instruções de como viver a nossa vida. São instruções de um Pai amoroso. Como que nós devemos andar, caminhar, para nós sermos prósperos. Essas são as instruções do nosso Deus. E essa palavra, prazer, hefetz, significa desejar, querer, encantar-se. Imagina, a gente lê assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Aí a gente pensa que é um prazer passivo, né? De gostar. Eu gosto de uma coisa, não gosto de outra. Eu gosto de torta de chocolate, não gosto de torta de limão. Mas esse prazer que está falando aqui, não é esse tipo de prazer de gostar. É um prazer ativo. É um prazer que deseja, que
quer, que se encanta com as instruções de Deus. Sabe aquela pessoa que descobre alguma coisa, está lendo a Bíblia e Deus dá uma revelação e fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Como é bom, né? Como preenche o nosso coração quando nós nos alegramos, quando nós descobrimos uma verdade, uma instrução de Deus. Parece, meu Deus, esse trem estava escondido aqui, parece que eu nunca vi isso daqui. É maravilhoso. Então, essa pessoa que tem o prazer na instrução do Senhor é um prazer ativo. E ela medita. E meditar, essa palavra hagá, é meditar sussurrando. Ruminar. Eu tive uma experiência maravilhosa com Deus porque eu ruminei uma palavra. Naquela parte que os discípulos tentam expulsar o demônio de um homem e não conseguem. E Jesus fala assim, há castas de demônio que só saem com, a maioria de nós fala, jejum e oração. Mas aqui na minha Bíblia, na Nova Almeida Atualizada, está escrito assim, ó, há castas de demônios que só saem com oração. Falei, uai Deus, está faltando o que? O jejum. É jejum e oração. E eu fui pesquisar a fundo, fui estudar por que algumas traduções falam jejum e oração e outras traduções só falam oração. E eu descobri que os manuscritos mais antigos traziam somente oração. Só depois de alguns anos que a igreja acrescentou o jejum, porque era uma prática da igreja cristã. Jejum e oração, como as duas pernas. Jejua e ora, jejua e ora. E eles acrescentaram. Não é que foi tirado, é que foi acrescentado o jejum porque já era uma prática. E eu fiquei pensando sobre aquilo muitos dias, falando, Senhor Jesus, o jejum eu entendo que é um negócio poderoso. Quando você jejua, realmente você quebra a sua carne, seu espírito é fortalecido. Mas que oração é essa? Há castas de demônios que só saem com oração? Então quer dizer que existem orações e orações? Eu quero descobrir isso. Senhor, que oração é essa? É uma oração? É o jeito de falar? É uma palavra? O que é? E eu fiquei dias ruminando e murmurando isso, né, com Deus. E aí o Senhor me respondeu assim, não é uma oração, mas é uma vida de oração. É uma vida de oração que dá autoridade para uma pessoa expulsar demônios. É uma vida de oração. E isso mudou a minha vida, porque eu falei assim, meu Deus, às vezes eu estou orando à toa, porque às vezes minha oração nem está sendo assim, da boa mesmo, né? Eu quero orar a oração da boa, essa daí que faz tudo, né? E Deus falou assim, então vai para a vida de oração. Aí o que a gente começa a fazer? Começa a vir na oração da madrugada, que está sendo maravilhoso. Segunda, terça e quarta, 5 horas da manhã, Brasília, você está convidado. Coisas maravilhosas acontecem na nossa vida quando a gente ora. É maravilhoso. Está escrito aqui. É uma recomendação do nosso Deus. Aleluia. Salmos 1:3 diz assim, ó, que essa pessoa que tem esse prazer na lei do Senhor, esse prazer ativo, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Meu Deus do céu, eu quero ser como essa árvore plantada junto a essa corrente de águas, que no devido tempo, a gente não está frutificando toda hora, não é toda hora que a gente tem frutos, mas aquele que está plantado perto da corrente de águas, ele sempre tem folhas, ele sempre tem folhas. E o que são as folhas? As folhas são a parte visível da vida interior da árvore. Se a vida interior da árvore está sem água, a folhinha vai murchar. Quem cuida de plantinha em casa sabe que tem, aquele lírio da paz, por exemplo. Você viaja, você fica 2 dias fora da bichinha. Quando chega, ela está murcha, assim, que as folhinhas estão lá no chão. Aí você coloca uma água, ela revive, as folhinhas levantam assim, ó. E assim é. Se você vê uma folha murcha, é porque ela está precisando de água. Ela só precisa de água. E hoje eu tenho um questionamento para você. Como estão as suas folhas? Você tem folhas visíveis, folhas vistosas? Porque a folha numa árvore, imagina você num deserto, num sol escaldante, e você avista uma árvore lá longe, uma árvore bem frondosa, cheia de folhas. Você vai correr até naquela árvore, não é mesmo? Você vai correr, porque você quer deitar sobre aquela sombra, você quer se refrescar. Essa pessoa que tem a água de Deus nela, ela dá sombra para os outros. Ela é refrescante para os outros. Outra coisa que nós fazemos com folhas é fazer chá para cura. Não é verdade? Não tem o chá da amoreira, o chá da goiabeira, é tanta coisa que a gente faz para curar. Folhas curam doenças.
Então, se você é uma pessoa que está plantada junto aos ribeiros de água do Senhor, você vai ter sombra não só para você, você vai estar demonstrando a sua vida interior através de sombrear as outras pessoas. E você vai ser cura para as pessoas, mesmo no tempo que você não está frutificando. Você terá folhas, porque você é uma árvore bem arraigada, você é uma árvore bem nutrida, e isso é o que te dá força, é a água que vem do Senhor para você sombrear as outras pessoas. Aleluia. E o que é então essa água? Como que eu posso ter acesso a essa água? Porque eu quero ser essa árvore frondosa. Eu não quero mais ser essa árvore seca que não tenho nem para mim, como é que eu vou ter para os outros? A água é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela lava, ela sacia, ela nutre e ela faz crescer. É isso que a palavra de Deus faz na nossa vida e é tudo que nós precisamos. Por isso que eles cantaram aqui essa canção maravilhosa. Ela lava, ela purifica. Efésios 5:26 está escrito assim: a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Aleluia. A palavra de Deus nos lava dos nossos medos. A palavra de Deus nos lava dos nossos traumas. A palavra de Deus nos lava das nossas inseguranças. A palavra de Deus nos lava das nossas carências. Porque quando o Senhor diz aqui, quando você lê lá na Bíblia, que ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu não te abandonarei. Você tem a convicção, você tem a segurança que você tem um Deus Pai que está com você em qualquer situação, em qualquer circunstância. Você pode continuar firme, você pode continuar arraigado, porque essa palavra te traz vida, e vida em abundância. Aleluia. A palavra de Deus nos purifica, nos lava dos nossos pecados. Muitas vezes os nossos sofrimentos são os nossos pecados. É o pecado do orgulho, o pecado da soberba, o pecado da preguiça, o pecado da gula. Enfim, muitas vezes os nossos sofrimentos são consequências dos nossos pecados. E a palavra de Deus, ela nos purifica desses pecados. A palavra de Deus também sacia. Em João 4:13 diz assim: Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Aleluia! Quantas vezes nós buscamos saciar a nossa alma, saciar os nossos anseios com coisas desse mundo, com águas que voltam a dar sede. Às vezes a gente quer saciar a nossa sede com uma rede social, com entretenimento, com uma viagem, com dinheiro, com posição, com status social. Quantas vezes nós queremos e pedimos isso a Deus? Às vezes a gente pede: Senhor, me dê essa água. Eu quero Deus, eu quero a casa, eu quero o carro, eu quero o status, eu quero estudar para eu ser assim top, né? Para as pessoas me verem, me respeitarem. E Deus está falando assim: filha, eu vou te dar essa água, você vai tornar a ter sede. Eu tenho uma água muito melhor para você, que se você beber dela, você nunca mais voltará a ter sede. Porque essa água que vem do Senhor, ela sacia por completo a nossa alma. Ele fez a nossa alma para se alimentar do pão dele e da água que vem dele. A água do Senhor também nutre e faz crescer. Esse texto de Isaías é maravilhoso. Nós vamos ler ele juntos. Isaías 55:10 diz assim: como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluia! A chuva que desce do céu, ela faz brotar, ela faz florescer. Se nós tomarmos dessa água, se nós tomarmos dessa água viva, nós deixaremos de ser terra seca, árvores sem folhas ou com folhas murchas, e passaremos a brotar novamente. É essa água que nós precisamos, e na oração nós descobrimos
É por isso que a oração é tão importante, que na oração você vai orando, às vezes você ora umas coisas nada a ver, e Deus está tudo bem, minha filha, só continua. E às vezes você está orando, aí de repente o papai vem e fala uma coisa assim que... toca no profundo da sua alma, que só Ele sabe. E só Ele sabe como tratar na sua vida. É assim que Ele faz. É a água limpa que você está tomando. E novamente, essa noite, eu pergunto a você, sabendo de tudo isso, do que as folhas são, do que uma árvore seca também, sem folhas, é. Coitada da árvore seca, ela não tem nem para ela, e às vezes a gente está cobrando que ela nos dê sombra, né? Tem pessoas que a gente fala, o fulano tinha que ser mais assim, tinha que ser mais assado. Gente, mas às vezes você está olhando por uma árvore seca, e falando assim, eu quero que você me dê sombra. Ele não tem nem para ele. Misericórdia. Como estão as suas folhas hoje? Como está a sua vida espiritual? Como você se sente? Você se sente bem-aventurado? Bem-aventurada? Aquela pessoa que progride? Aquela pessoa que anda reto? Aquela pessoa que tem paz com Deus? Ou você se sente assim desanimado, sem paz de espírito, atribulado, sem folhas verdes para mostrar? Como você se sente hoje? Como estão as suas folhas? Filhos de Deus, filhos do Deus vivo, como estão as suas folhas? Se por acaso você está nessa condição que as suas folhas estão fracas, tem hora que você se levanta, tem hora que você cai, tem hora que você anima, tem hora que você desanima. Ou se mesmo você nem folhas mais tem para oferecer para ninguém, é uma árvore seca como essa, que não tem sombra, que está sofrendo, que está em sofrimento. Eu vim aqui hoje, trazida pelo Deus Todo-Poderoso, para te dar uma boa notícia. A boa notícia está em Jó 14:7, que diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos, se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Aleluia! Essa é a boa notícia. O grupo de louvor cantou aqui que esse rio está nesse lugar. Esse rio está nesse lugar. Mas para nós tomarmos dessa água, nós temos que ser ativos. Nós precisamos tomar da água para que ela entre dentro de nós e penetre o nosso ser, passando por todos os nossos órgãos. Quantas pessoas estão vendo muitas águas, ouvem muitas pregações, vêm aos cultos, mas elas só observam a água, só observam. Observar a água não vai nos fazer nada, não vai nos trazer nenhum benefício. Nós temos que ser ativos em tomar a água, porque Jesus disse, quem beber da água, Ele não falou, quem ver muita água vai ser transformado. Não é ver, é sugar essa água, é tomar essa água para si, é fazer com que essa água penetre em você e seja digerida pelo seu ser. É assim que essa água vai lhe trazer vida. Preparando essa mensagem, eu até pensei numa frase que resume isso. Um versículo digerido vale mais que um oceano observado. Um versículo digerido. Então, fica para vocês, para cada um de nós hoje, o desafio de meditar na palavra do Senhor. Pega esse salmo aqui, que é muito conhecido, e vai meditar, vai sussurrar ele durante o dia, vai digerir ele, porque um versículo digerido vale mais que um oceano observado. Que essa palavra seja vida no seu coração hoje. Que você tenha vida, que você tenha paz com Deus. Que você seja bem-aventurado. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.